Salve rapaziada, eu queria trazer um tema para vocês aqui hoje relacionado a uma das minhas matérias preferidas na faculdade, que era estrutura de dados na época de graduação. Eu particularmente tinha uma dificuldade enorme nessa matéria, enorme mesmo, eu até cheguei a pegar DP uma vez nela. Tive muita dificuldade no começo, demorei para pegar o jeito da coisa, mas depois que eu aprendi ali os principais conceitos, depois que eu comecei a fazer alguns rabiscos ali, comecei a ficar bom na matéria e acabou que se tornou uma das minhas matérias preferidas da faculdade, apesar de ter tido pego uma DP nela no começo da faculdade. Então eu queria trazer alguns assuntos relacionados a esse tema hoje. Hoje é um conteúdo mais introdutório, só fazendo a apresentação mesmo das principais estruturas de dados. No futuro eu posso trazer a implementação delas realmente utilizando aí C ou Java ou a linguagem que vocês preferirem, até eventualmente resolvendo alguns exercícios lá do LeetCode ou do Background, são essas plataformas que têm exercícios de computação para você poder treinar resoluções de problemas, mas hoje é um conteúdo mais introdutório, mais tranquilo, só para a gente entender mais ou menos ali como é que funcionam as principais estruturas de dados utilizadas aí em computação. Então, bora lá! Mano, a gente tem aqui primeiro a estrutura de dados pilha, que é o princípio do LIFO, que é o tal do Last In, First Out. Então, ela segue ali, ela tem alguns métodos ali para você poder implementar uma pilha, perdão. Então, você tem o tal do push lá, onde você adiciona um elemento no topo da lista e você remove um elemento do topo da lista. Então você tem basicamente essas duas métodos aí para você implementar, implementar uma pilha realmente. Então você pode fazer esse tipo de coisa ou até mesmo fazer uma consulta lá. Você consulta o primeiro elemento da pilha. Então é muito simples o funcionamento de uma pilha. É como você realmente imagina mesmo, onde você coloca um elemento, depois outro elemento, depois outro elemento e depois outro elemento. E a disciplina de acesso dela diz o seguinte, quando ela implementa o LIFO, de que o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Ou seja, você colocou um elemento e aí depois você foi e colocou outro elemento. Eu quero retirar um elemento. O elemento que eu vou tirar é o primeiro, o de cima, segundo a disciplina de acesso LIFO, conforme é utilizado nesse padrão de pilhas. E aí a gente tem uma imagenzinha aqui que exemplifica uma pilha de livros, né? Então é um conceito muito simples. Você coloca um elemento em cima do outro e quando você for remover, você primeiro remove o de cima. É óbvio que existem variações disso. Você pode eventualmente ali remover um outro elemento, mas tecnicamente alguma galera diz que dessa forma não seria o conceito de pilhas realmente, então a gente vai adotar esse primeiro critério aqui, ok? Um critério mais simplista realmente, que é o critério do LIFO. É bem tranquilo, bem simples e de forma superficial é assim que funciona. Você tem uma disciplina de acesso onde você organiza um conjunto de informações, você adapta conforme um padrão um conjunto de informações. É assim que a gente pode caracterizar nesse primeiro momento, de uma forma mais simplista, a estrutura de dado pilhas. Já as filas, como você pode imaginar, é o funcionamento de uma fila normal, como qualquer outra, uma fila de restaurante, uma fila de estacionamento, uma fila de ingressos, por exemplo. É como você imagina realmente, uma fila. E você tem que adotar o seguinte critério de que nesse primeiro momento, pelo menos para esse exemplo básico, você não tem nenhum tipo de regalia, ou seja, se você é um cliente VIP, você vai passar na frente, ou se você é um cliente não tão VIP, você vai passar na frente de algumas pessoas, mas não vai passar na frente do cliente VIP. Então, para simplificar a coisa, vamos assumir de que é uma fila normal, onde o primeiro que chega é o primeiro que sai e assim por diante. Então, chegou uma pessoa, essa pessoa ainda não saiu, vai ficando uma pessoa atrás da outra, etc. E aí, quando for sair, sai a primeira pessoa que chegou. Isso é a disciplina de acesso aí que a gente pode chamar de FIFO, que no final do dia é o First In, First Out, né? Então é bem tranquilo e a gente tem alguns métodos que a gente pode implementar para essa estrutura de dados que a gente chama de filas, que é o enqueue, ou seja, onde você insere um novo elemento no final da fila, justamente como eu disse, você está chegando e como você não tem nenhuma regalia, você vai sempre para o final da fila, correto? E o dequeue, que na verdade é o que remove e retorna o elemento do início da lista, que é quando você sai, normalmente você vai ser o primeiro lá, então
Você chegou por primeiro, você sai por primeiro. E aí você pode implementar um outro método também de front, que é você vai consultar o primeiro elemento da fila, ou você quer consultar, por exemplo, o último elemento da fila, é possível também, mas para esse exemplo aqui, eu quis trazer esses 3 métodos que podem ser implementados com a estrutura de dados fila, correto? Então, a nossa próxima estrutura de dados são as tais das listas encadeadas. Eu vou falar que isso para mim na faculdade era um desastre, cara. Aquilo não entrava na minha cabeça de forma alguma. Eu peguei muita parte teórica, mas eu tinha uma dificuldade gigantesca de implementar isso utilizando linguagem C. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade enorme com aqueles tais daqueles ponteiros da linguagem C. Eu me perdia tudo, ficava dando acesso inválido de memória, era um desastre. Eu levei muito tempo para entender como aquele inferno funcionava, para ser bem sincero. Eu tive que desenhar milhões e milhões de vezes. Eu só aprendi, inclusive, quando eu passei a desenhar o problema, ou seja, houve uma época quando eu estava aprendendo estruturas de dados, principalmente as listas encadeadas, em que eu resolvi o problema primeiro no papel. Acredite se quiser, eu acertava no papel o desenho, o código, e eu tinha uma dificuldade gigante de implementar isso no computador. Gigante. Porque justamente eu me perdia naqueles tais, daqueles ponteiros em linguagem C. Para quem já programou em C aí sabe como é que funciona o esquema lá. É bem chato assim, sabe? Às vezes você tem que inserir realmente um endereço de memória lá, utilizando o e-comercial, se é mais ou menos isso que eu me lembro da época da faculdade, mas cara, assim, eu posso falar que eu tive uma dificuldade gigante nisso, gigante. Você pode implementar ela tanto por endereços de memória, né, através de ponteiros, ou fazendo uma lista contínua, né, ou seja, onde você aloca um espaço contíguo de memória e você insere eles sequencialmente. Daí você usa lá, você pode usar também um malloc lá, para você poder implementar por ponteiros, etc, onde você cria realmente alguma coisa, você instancia realmente alguma coisa na memória lá, e você pode usar aquelas funções lá de limpeza de memória, que é o tal do free lá da linguagem C. Eu acho que em Java deve ter alguma coisa parecida. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tive uma dificuldade gigante nisso, gigante, nessa, e principalmente na duplamente encadeada, porque na simples encadeada, onde um elemento aponta para o elemento da frente, na duplamente encadeada você pode apontar para o elemento da frente e apontar para o elemento de trás. Percebe como a zoeira não tinha fim nessa época. Então eu tinha uma dificuldade enorme nisso. Ela é implementada, né, através de nós, e aí no nó, suponha, por exemplo, que você tem um nozinho lá na memória, lá onde você quer colocar, por exemplo, você quer representar uma pessoa, e uma pessoa ela é representada por, no nosso caso aqui de exemplo, um nome e uma idade. Então você vai ter um nó onde você vai ter um atributo nome e um atributo idade, onde um é string e o outro é number. Tenho certeza que você já entendeu mais ou menos onde eu quero chegar e na onde este nó vai se transformar lá em POO, ou em programação orientada a objetos, se é que você entendeu onde já eu quero chegar. Isso no futuro, e provavelmente na sua estrutura de grades da faculdade, depois no futuro vai se tornar em programação orientada a objetos. Isso porque normalmente a matéria de estrutura de dados ela é apresentada antes de PO, programação orientada a objetos. Isso porque existe um raciocínio cronológico para você desenvolver ao longo da faculdade. Bom, dito isso, a gente tem essa estrutura de nós, a gente tem um tamanho dinâmico conforme o necessário, sem desperdiçar memória. Isso porque, conforme eu disse, toda vez que você cria um nó, você aloca algo na memória conforme a sua necessidade. Então, é uma estrutura de dados bem dinâmica, bem eficiente, de certa forma. E você tem uma inserção e remoção rápidas, na grande maioria das vezes. Isso porque você passa o endereço de memória de algo, você sabe onde você está guardando algo. Na grande maioria das vezes, dependendo da implementação que você estiver fazendo. Então, você passa um endereço de memória de algo. Portanto, suponha que você tenha uma lista encadeada que tem 1 milhão de elementos. Você não procuraria de forma sequencial nesses 1 milhão de elementos. Você passaria o endereço de memória
de um nó, de uma estrutura, e você removeria ele faria a ligação dos nós conforme a sua necessidade para que não se perca a referência, os nós não se percam. Então é uma estrutura de dados bem interessante e foi como eu disse, eu tive uma dificuldade gigante com ela. E a gente tem também as famigeradas matrizes. Essas matrizes aí eu acho que é a mais simples, digamos assim, todo mundo está acostumado ao conceito de matrizes, desde a escola, o ensino médio, fundamental, seja lá onde você tem aprendido matrizes. Então é um conceito mais simples, onde você realmente ali tem uma matriz propriamente dita e você pode fazer operações sobre elas, etc. É bem simples. Eu acho que a mais simples, na verdade, seriam essas matrizes, que são estruturas, né, bidimensionais que organizam dados em linhas e colunas, permitindo uma representação natural de informações tabulares e relacionamentos especiais, conforme a descrição que eu dei aqui. Então é a mais simples de todas, né? Você aloca lá um espaço determinado de memória para você fazer a tua matriz, e efetivamente você trabalha em cima dela com as informações que você tem lá. Essa matriz pode ter um tipo de dado, você pode definir lá um tipo de dado, e aí você quer armazenar, por exemplo, uma matriz de pessoas, e pessoas, entenda que para nós vai ser representado por nome e idade, ou nome, CPF e idade. Fica a critério. Você quer fazer, por exemplo, uma média ou uma soma das idades, ou algo parecido, ou quer contar quantas pessoas têm a mesma idade. É possível. Tudo depende do que você está planejando ou do problema que você quer resolver utilizando a estrutura de dados da sua preferência. E as famigeradas árvores binárias? Cara, eu vou falar assim, eu também tive muita dificuldade com ela, mas foi uma das que eu mais gostei depois que eu entendi o conceito da coisa. Que na verdade é uma estrutura hierárquica, que é o que a gente pode dar de exemplo aí, como funciona, por exemplo, a estrutura de pastas do Windows ou qualquer outra coisa parecida com isso. Cara, eu particularmente gosto muito dessa estrutura de dados, foi uma das minhas preferidas aí, quando eu estava na faculdade, foi a que eu mais me dediquei para aprender, sem sombra de dúvidas. E foi realmente bem interessante, cara. Eu acho que até um consenso geral que normalmente as pessoas que começam a estudar estrutura de dados aí, normalmente gostam muito de estrutura da árvore binária como estrutura de dados. Então eu acho isso muito interessante. Eu coloquei uns conceitos aqui só pra gente pegar mais o elemento aí, né? Pegar mais ou menos o esquema. Que você tem um nó raiz, né? O ponto de partida da árvore, ou seja, é aquele nozinho lá em cima, é a raiz, né? O nó raiz. Aí você vai ter filhos à esquerda e filhos à direita, onde é conectado por nós, né? E você tem as folhas. As folhas nada mais são do que os nós sem filhos, entende? São as últimas pontinhas lá, são as folhas realmente. Então imagina uma árvore e vira ela ao contrário. A raiz, que normalmente ficava embaixo, passa a ficar para cima, então ela passa a ser o nó raiz. Aí você vai ter as suas ramificações, onde são os filhos, e as ramificações que não tem filhos abaixo delas são as folhas, manja? Então é realmente bem simples quando a gente pensa dessa forma. O problema realmente é quando a gente tem que programar uma lá, que aí a gente é introduzido ao conceito de recursividade, etc. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. O que eu queria trazer aqui mesmo é mais os conceitos introdutórios das árvores binárias. E aí eu coloco um exemplo importante aqui, que é as árvores binárias de busca, BST, mantém elementos ordenados, permitindo busca, inserção e remoção eficientes em O log N. Que também é uma parte muito interessante da computação quando a gente começa a falar sobre algoritmos eficientes e eficiência de algoritmos, né? É um tema muito interessante. A gente é introduzido aquele Big O Notation, que eu gostava muito também na época da faculdade. Eu adorava quando vinha algumas questões dessas de Big O Notation lá na minha provinha de estrutura de dados. Então, são conceitos realmente bem interessantes mesmo. Bom, e aí a gente tem os algoritmos de ordenação, né, que fica bem simples de entender já pelo nome. São algoritmos que fazem ordenação de dados com base no seu critério, seja você preferir colocar dados de forma crescente ou decrescente, etc.
E aí, dentro desse mundo de algoritmos de ordenação, a gente também fala muito sobre o Big O Notation, né? Que é aquela forma que a gente utiliza para definir a eficiência de algoritmo, ou quão rápido um algoritmo é. Tô falando de forma bem superficial e até simplista nesse caso. E aí a gente tem alguns algoritmos principais. A gente tem o Bubble Sort, que é a forma mais simples de se implementar. A gente tem o Quick Sort, onde ele utiliza lá o conceito de divide e conquista usando um pivô. Um pivô, guarda esse nome, se você quer realmente entender ali as nuances do Quick Sort, guarda esse nome, pivô. É muito importante, você vai entender mais pra frente numa série de vídeos aí que pode ser que eu crie no futuro. Ele é rápido e eficiente, ele tem o O, N log N, em média, depende do caso que tu for pegar para analisar. E aí você tem o Merge Sort também, né? Que divide recursivamente e mescla ordenado, é estável e previsível, O, N log N. Que é uma coisa quando você fala assim, normalmente já dá um nó na cabeça, né? Fala, nossa, Merge Sort, né? Mescla ordenada, etc. Existe um site, depois que eu tenho que procurar, é um site russo, que meu professor de estrutura de dados falava, que é onde a gente consegue ver exatamente o comportamento desses algoritmos num grande número de informações. Depois eu vou trazer eles aqui para o canal também para a gente entender como funcionam esses tais algoritmos de ordenação de forma visual. Às vezes falando assim fica um conceito meio abstrato, meio distante, mas num futuro próximo aí eu vou trazer também para a gente estar entendendo mais sobre isso. E aí a gente tem essa visualização, né? Mais um conceito aí uma forma de visualizar que eu quis trazer para vocês, só para vocês entenderem. É uma pilha de livros, ou uma fila de banco, uma fila de restaurante, uma fila de estacionamento, qualquer coisa parecida. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas das vezes em computação a gente traz conceitos da vida real para o mundo computacional. Isso nos ajuda a entender cada vez mais o funcionamento desse ambiente tecnológico, computacional, etc. Então, eu gosto muito principalmente da matéria de estrutura de dados, porque eu acho que é um dos conceitos em matérias principais do mundo de computação. Aí, óbvio que existem muitas outras, mas eu gosto muito de estrutura de dados por ter esse carinho a mais por programação, por ter tido uma dificuldade e depois ter conseguido superar essa dificuldade. Eu realmente gosto muito dessa matéria e acho que para quem está na faculdade ou para quem está saindo da faculdade, se realmente se aprimorar nessa matéria, realmente vai ficar uma pessoa muito boa em programação. Primeiro porque vai entender os conceitos computacionais e funcionais realmente da coisa, e aí quando você for levar isso para um framework ou você for levar isso para uma linguagem de programação, acho que, na minha opinião, pelo menos, você vai ter uma facilidade a mais. E aí você tem alguns casos reais lá, né, que a validação de parênteses. Esse exercício, ele é muito legal, cara. Validação de parênteses, onde você utiliza uma pilha lá. Então, pensa assim, você usa uma expressão matemática e dentro dessa expressão matemática você tem algumas parênteses, conchetes, etc. E aí como é que você faz para validar isso? Você vai empilhando. Você pega, por exemplo, um parênteses, putz, achei um parênteses, empilha. Putz, achei outro parênteses, empilha. Ah, achei um colchete, empilha. E aí conforme você for enchendo a pilha, no final do dia você tem que esvaziar a pilha. Conforme você for achando aqueles elementos que você populou a sua pilha. E aí no final do dia, se tiver vazio, significa que você validou isso. Ou seja, para cada elemento que entrou, um elemento saiu, então você conseguiu validar aquilo. Ou seja, a sua expressão matemática ou qualquer outro tipo de expressão, ela está validada. E isso é feito através de uma estrutura pilha. Não sei se ficou claro, mas foi como eu disse. Muitos dos conceitos que você aprende aqui em estrutura de dados, etc., é muito interessante e muito importante que você faça exercícios de validação. E tem uma série de outros elementos aí, né, pessoal, até desse exemplo que eu tinha comentado aqui, deixei até um exemplo prático que, onde você tem uma expressão, né, conchetes, né, acho que é conchetes, parênteses, 2 mais 3, parênteses, multiplicação, 4 parênteses. Ou seja, essa estrutura aqui ela é perfeitamente balanceada. Por quê? Ela é validada empilhando cada conchetes ou parênteses, eu nunca lembro qual que é esse, e desempilhando ao encontrar o outro, a sua parte oposta, garantindo que o balanceamento perfeito, que é justamente o que eu disse, é feito dessa forma. E repare, você aplicou, se você utilizar esse conceito da pilha,
o problema ele vem praticamente resolvido. Por isso que é tão interessante que você aprenda estrutura de dados. Porque muitas das vezes você vai pegar um problema e vai falar, acho que posso usar essa estrutura de dados aqui, entendeu? E aí é muito interessante, cara, porque repare, o problema ele vem praticamente resolvido. Imagine que sempre que venha um problema computacional para você e você está munido de estrutura de dados significativas, provavelmente você vai conseguir implementar essa estrutura de dados e resolver um problema de forma muito mais simplificada. Você entendeu? Muito mais simplificada. E digo mais, até padronizada, né? Porque se o camarada entende também, o camarada que está dando manutenção pro teu código lá, entende esse conceito, provavelmente ele vai matar a charada muito rápido. Muito rápido. E aí a gente tem a conclusão aqui, né? Dessas informações aí que eu quis trazer hoje pro canal, que é a base essencial lá, as pilhas, filas, listas, matrizes, árvores, binárias, etc. Entender que estrutura de dados impacta de uma certa forma na tua performance e que o mais importante no final do dia é sempre você estar praticando, testando, errando, aprendendo e que entenda, cara, provavelmente é uma matéria difícil mesmo. São conceitos difíceis, não acho que é algo simples. E que treine, cara, treine e explore esse tipo de conceito aí que realmente eu acredito que você vai acabar gostando. Se você gosta de programação, você vai acabar gostando dessa disciplina aí, vai acabar gostando desses conceitos. Eu tive muita dificuldade e acabei gostando, então eu imagino que você vai ter muito prazer aí em resolver alguns problemas utilizando algumas estruturas de dados aí. Fechou? Era mais esse conceito que eu queria trazer para vocês hoje. Valeu pelo tempo aí que vocês assistiram o vídeo. Se você gostou, deixa o likezinho aí, coloca um comentário aí para dar uma engajada no vídeo aí. É muito importante porque o YouTube daí ele pega e distribui esse vídeo para mais gente. E você dá um apoio também pro canal aí, pro canal crescer, se você gosta desse conteúdo. Enfim, deixa o likezinho aí e é nóis. Valeu, até a próxima e tamo junto, mano.